bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento e sexo também, olha só. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Vamos fazer valer o teu diploma de sexóloga hoje? Vamos! Bom, enfim, na verdade a gente nem deveria falar muita palavra sexo, mas como o Instagram não escuta o nosso episódio, acho que eles não vão banir a gente de novo, né? Se chegar ao ponto que o Spotify ou qualquer outra distribuidora de podcast conseguir filtrar as palavras-chave, a gente vai ter um problema. Aí se chama censura, eu concordo. Mas enfim, a gente vai falar sobre sexo na ficção, né? A gente fala bastante de filmes, séries, enfim. A gente já falou como os filmes acabam com as nossas expectativas, as comédias românticas acabam com as nossas expectativas de relacionamento. Será que os filmes estão acabando com as nossas expectativas em relação ao sexo? Então, enfim, a pornografia tá botando o sexo num pedestal? Eu acho que é o contrário. Eu acho que, sem querer, séries e filmes moldaram o nosso conceito de sexo, o que é o problema. Porque eu creio que a maioria dos rapazes aprendeu sexo com o pornô. E a maioria das meninas tem uma noção do que é pornô e vê escondido, e aí aprende com literatura e conversando com as amigas. Agora que não tem mais a revista Capricho, né? Que não tem, Erótica MTV. Mas que a cada 2 meses te perguntava como tu se sentia ou como fazer pra perder o bebê. Também era uma forma infantilizada de explicar sexo pra gente. Eu tenho certeza que as revistas hoje, adolescentes, sendo digitais ou não, elas ainda abordam essas questões, e eu entendo, porque de tempos em tempos vai surgir uma nova garota de 15 anos que não sabe. Mas é um pouco assustador que existem perguntas que se repetem, que nós, que somos aí mães e fomos adolescentes da Capricho, não nos sentimos à vontade de conversar com os nossos filhos, que talvez estejam numa idade, mas a gente já estava constrangido com os nossos pais e corria pra Capricho pra evitar o constrangimento geral, de ter que perguntar pro pai e ouvir uma coisa que não queria, ou, entre aspas, passar vergonha. Acho que às vezes até os próprios pais assinavam Capricho pra terceirizar essa educação, né? Pra não precisar ter essa conversa. Eu não sei como é que foi pra ti, mas a impressão que eu tinha na minha adolescência é que todo mundo fingia que não estava acontecendo nada. Mais ou menos isso. Sabe? Enquanto tu não me pergunta, eu não puxo o assunto, e enquanto não aparecer uma gravidez, eu me pedir pra ir no ginecologista tomar anticoncepcional, tá tudo bem. Enquanto não ficar muito tempo trancado no quarto, tá tudo bem? Até isso me lembra, sabe aquele filme Recém-Casados, com o Ashton Kutcher e a Brittany Murphy? Sim. Que eles casam super rápido, vão pra Europa e tal, e daí na noite de núpcias ela começa a chorar, que daí ele pergunta por que ela tá chorando, e ela assim, porque o meu pai vai saber que eu não sou mais virgem. Daí ele assim, mas você já tem tantos anos, ele já deve saber. Não, mas agora ele vai ter certeza, sabe? Aquele negócio. Porque tem uma outra um outro meio que mito, né? Que a partir do momento que você começa a transar, você muda. Ah, sim. Né? Dá pra ver na tua cara que alguma coisa mudou em ti, porque você de repente virou uma mulher porque transou, de repente virou um homem porque transou. Isso é bem mítico, isso tá bem relacionado a rituais de Roma e da Grécia, assim. Que o ritual de passagem, de apreensão do conhecimento, especialmente para rapazes, era pederastia. Era o mais velho ter sexo anal, que não tinha nada a ver com prazer, mas transmissão de conhecimento, por incrível que pareça, para o jovem, que até a túnica que ele usava, que era lilás até aquele momento, fica branca. Todo o ritual de masculinidade do menino que se torna homem é pautado naquele momento, especialmente nas classes superiores, assim, né? Então eu acho que isso é muito pai ou mãe dessas noções que a gente tem, que a primeira vez te torna uma mulher, ou te torna um homem, você se torna uma outra pessoa. Não. Você tem uma pessoa que tem uma experiência a mais, que é importantíssima pra nossa vida, e é isso aí. Você vai ter outras percepções de algumas coisas, mas só. E, enfim, toda essa falta de comunicação sobre o tema, né, com os pais, na própria escola, enfim, vai fazer a pessoa entender o que ela acha que é sexo a partir do que ela consome. Daí entram os filmes, entram as séries e não só isso. Muito é mostrado, muito é dito, mas muita coisa não é dita, não é mostrada também, então... E não só isso, eu não sei se tu lembra, mas na adolescência há momentos em que o sexo e ficar com alguém é o assunto da tua vida. Sim. Então assim, não existe matéria importante no colégio, existe você saber se fulaninho tá afim de ti, ou se tu seguria ficou com não sei quem, quando é que vocês vão transar. Então... Também... Não querer ser o último virgem do grupo, né? Isso também é muito reforçado pela mídia. A gente, essa pira de que você não pode ser feliz sozinho e de que você tem que ter a sua exploração sexual lá,
eu acho que a situação já é difícil por si só. E aí tem um monte de regras e de... Porque eu já ouvi coisas absurdas, assim, tipo, uma melhor amiga contar pra outra que perdeu a virgindade, e essa que ouviu dizer, então tu perdeu o valor agora, porque tu deveria ter transado com alguém que tu ama, ou com teu namorado, não com um rapaz que tu conheceu na festa e tu ficou com vontade. Tipo, são pessoas reprimindo pessoas, porque cada um tem um sistema de crença. E até eu tava lembrando, as patricinhas de Beverly Hills, né? A Cher, ela é zoada porque ela é a última virgem do grupo. E a Cher, se tu for olhar, eu sei que em alguns momentos a impressão que dá é pra gente não gostar dela, né? Porque ela é meio... ela rica é demais, exato. Né? Mas por outro lado, ela é a mais princesa do mundo moderno, romântica, que tá quer numa ajudar torre. Os outros. Ela tá presa numa mansão em Beverly Hills esperando o amor da vida dela. E o filme é tão clichê ao ponto que eles encontram um sósia do galã do momento, que era o menino do Barrados no Baile, que eu esqueci o nome. O que fazia o Brandon. Que eu queria a cara do Brandon. É verdade. Justamente acho que pra reforçar esse clichê do o meu príncipe encantado. E quando a gente é mais novo, o nosse príncipe encantado é pelo menos na nossa época, né, o cara do pôster. Que hoje acho que ninguém mais cola pôster no quarto. Mas, tipo, é o cara que vinha na revista, que tu imprimia nele um monte de característica que tu nem sabia que ele tinha. Sim. Porque é o que a gente achou que um cara legal tinha que ser. Exato. E aí a gente acabava se apaixonando. E no colégio acho que era a mesma coisa. Os caras pelos quais a gente se apaixonava, a gente batia o olho e pensava, ele deve ser tão maravilhoso. E pronto, é o que bastava pra ele ser maravilhoso. Até a gente dá uma bolada na aula de educação física, né? Sei lá. Às vezes até algumas interpretam como romântico, né? Pois é. Sem não ser uma mensagem. Mas enfim, quando a gente fala de filmes e séries, eu tenho a impressão, aliás, eu acho que não é uma impressão, né? A gente vai justamente conversar pra embasar isso, de que o sexo, ele é tratado, ele é abordado do ponto de vista masculino. Também acho. Porque se a gente for ver, a maioria dos roteiristas é homem, a maioria dos diretores são homens. Então, e até filmes que deveriam ser do ponto de vista das mulheres são dirigidos por homens, produzidos por homens, então eu acho que se perde um pouco, né? A gente inevitavelmente vai cair naquele comentário que a gente fez da Mulher Maravilha, né? Da Patty Jenkins, a forma de tratar... objetificação. Até então, o momento que ela vai ter sexo com o Steve Trevor é um momento super fofo, tu sente que tem uma tensão que foi construído bem bonitinho no filme, e tu só vê uma luz acesa lá que fica pra tua imaginação. Não precisa expor a atriz, a nudez, não precisa expor o ator, não precisa... Não, fica ali. Cada um vai usar a sua imaginação pra pensar como seria o sexo entre a Mulher Maravilha e o cara que ela gosta. Sim. Né? É isso. Eu achei isso muito sensível da parte dela. O que também me leva... Eu não sei se tu leu essa semana, começou a assim, pipocar nas redes, que o Joss Whedon, que cuidou da primeira versão da Liga da Justiça, tinha uma antipatia tanto pela Viúva Negra quanto pela Mulher Maravilha. Então a forma de colocar... E se tu observar no filme, é muito real. São tempos curtos, são cenas meio raspadas, assim, e muito, muito take, bunda, coxa, peito, aquela boca pouting, assim, né? Aquele biquinho, assim, isso. Que não surpreende nada o fato dele ter sido agora exposto por, né, assédio, enfim. Mas isso leva ao que estavas falando, né? Até tu leu a entrevista da Sharon Stone, que ela fala que ela ficou um tempo sem trabalhar e que ela não queria fazer aquela cena da cruzada de pernas no Instinto Selvagem. Ela ficou marcada por isso, né? E ela é uma boa atriz. Só que todo mundo esqueceu disso, porque ela era muito bonita e ela virou femme fatale de todos os filmes. E eu não sei se tu viu... Tem um outro podcast que eu acho muito legal que se chama How Did This Get Made? Eu já comentei contigo, né? Sim, e aí acho que no... Que tem uma atriz até do Grace and Frankie, que é a filha mais velha da Grace. Aquela que cuida da empresa, que sempre tem umas tiradas sarcásticas. Ela tá na coisa. Eles estavam falando de um filme que eu não lembrava, chamado Jade, que é a mesma pegada desses filmes dos anos 90. O Profissional, Instinto Selvagem, Corpo em Evidência, é a mesma pegada. São 3 ou 4 atrizes que na época eram femme fatales. A Linda Fiorentino, a Sharon Stone, a Demi Moore e a Madonna quando aparecia. Sim. Né? E daí tinha muito a ver... Engraçado, os filmes têm muita relação com legalidade, com o judiciário. Sempre tem um advogado, sempre tem uma corte, sempre tem um tribunal. Sempre tem a coisa de acusar a mulher por ser muito sensual. E todas as cenas de sexo, elas são de alguma forma agressivas. Sim. Sempre é o sexo selvagem. Tem que arrancar uma calcinha, tem que ter... E quem cresceu assistindo esse tipo de filme acha que sexo é sempre assim, né? Não sei se sempre assim, mas acha que tem que ter alguma coisa disso pra ser válido. Pode ser, né? Que daí qualquer coisa fora disso, ai, que sem graça. Que eu acho até que foi reforçado pelos 50 tons. Quando a galera pirou, aquela história de quarto vermelho, do sexo baunilha que não pode, que não sei o quê. Cara, cada um faz o sexo que gosta, né? Mas não, e assim, não quer dizer que todo dia vai estar no clima pra esse tipo.
Tem dia que tu vai querer mais amorzinho ali e tal. Tem dia que tu vai querer subir paredes. E tu entrou perfeitamente no assunto que ninguém conta. Tipo, sexo tem que ser rough, tem que ser difícil. Não. Tem dias que você vai querer mais? Tem, exato. É o que todo mundo faz. Tem horas que tu quer, tem horas que tu quer de mais, quer de menos, quer médio, não saber que queria, daí quer. Isso é todo mundo. Mas ninguém te fala isso. Tu tem uma ideia que tu tem que querer de um certo jeito sempre, tá disponível sempre, ter orgasmo sempre. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala de ponto de vista masculino pro sexo, o que isso significa? É a necessidade do orgasmo, porque pra eles, acho que sexo só é válido se tem orgasmo, né? Não tem preliminar, pode ver, geralmente a pessoa tá se agarrando, já tá tirando roupa, já tem penetração. Cara, é tão sensual que a mulher se lubrifica em 2 segundos. Exato! Detalhe, gente, não é assim que funciona. Não, tá? é Se assim você que tá funciona. fazendo isso até hoje, né? E não tiver bom, é por isso. Exato. Mas enfim, é um sexo até meio que preguiçoso se a gente parar pra pensar. Não preguiçoso, mas egoísta, talvez? Cara, eu acho assim, ó, eu acho que eu comentei num outro episódio esses dias, né, um meme que eu achei lindo, assim, homens gostam de homens, mulher ele pega. E eu acho que isso exemplifica bem as cenas de sexo, especialmente dos anos 90, que era a estética da mulher, de uma mulher bonita, magra, peito certo, bunda certa daquela década, e o cara mandando ver. Sei lá, a mulher só tem que estar ali e ser linda que o cara é que vai dar conta. Era tipo isso, assim, a objetificação master, assim. A mulher tinha que ser dentro de certos padrões e o cara tinha que aparecer deflorando aquele... Ai, sim. É muito isso, assim. Eu até ia comentar contigo, assim, nessa visão masculina, né, do sexo. O sexo que a gente tá falando é o sexo, né, hétero, cis, que é o que mais existe ainda na mídia. Eu acho que até para os filmes de Hollywood, ou até os independentes, ainda tem um pouco de tabu com sexo homossexual. Sim. Ainda tem bastante, né? A gente avançou em tantas coisas, né? Já mostram mais relacionamentos assim. Tanto é que, só por que exemplo, sexo ainda... Se tu vê um filme mais mainstream que tem um casal de lésbicas ou um casal homossexual, tu vê no máximo um beijo e raramente um beijo apaixonado. Tipo assim, não quero te perder. E quando vai chegar perto do sexo, eles meio que evitam mostrar aquilo. Se tu pegar nichos, por exemplo, o Netflix tem nichos de filmes voltados pro público LGBT, verdade. Né? Se tu pegar, é capaz de tu ver mais coisa. Mas ainda assim, alguns filmes... bem comedido, eles né? dão a entender. Eu não sei se aquela série da Amazon eu não vi ainda, Uncle Frank. Ainda que acho que é com o Paul Bettany, né? Que faz o Visão. Que ele tem um relacionamento. Eu não assisti ainda, eu fiquei curiosa porque o trailer é bonito. Mas é aquela história, né? Vai ter uma resistência até a mídia que vai fazer com que a gente aceite algumas coisas melhor. Mas, por exemplo, comentei contigo que comecei o Sex Education, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que eles mostram uma dúvida que eu acho que todo mundo tem do sexo lésbico. Porque existe muito mistério em torno do sexo lésbico, né? O que faz, como se faz. E tem um arco ali bem interessante focado nisso, e até vai de um jeito meio técnico, legal, assim. Isso que falta. Porque talvez o nosso problema com o sexo nas séries e nos filmes é um excesso de erotização, que parece muito mais a fantasia do roteirista e diretor, do que especificamente uma representação de sexo comum a todo mundo. Que nem a gente comentou no episódio do George Martin, lá do Game of Thrones. Mesmo pensando nele. Ele escolhe algumas coisas que são altamente ofensivas e tem cara até de um fetiche, beira uma parafilia. Mas bem misógino, né? Trata personagens mulheres de uma forma que... Mas não é só ele, na verdade. Ficou pior na mão dos showrunners lá do... mas ele deu aval, não deu? Deu, mas acho que ali ele já tava largando mão de qualquer forma. Não, assim, claro, no livro tem coisas condenáveis. Imagina, o cara constrói relacionamento de incesto, né? Enfim. Tu sabia, fun fact, tu sabia que ele escrevia cartas pro Hugh Hefner? Nossa. Tem um Instagram bem legal chamado Weird History, e que eu sigo, eu acho muito massa, eles têm uns fatos bem legais. E um deles mostra até a carta cortadinha na revista da Playboy, ele elogiando o Hugh Hefner, falando que ele achava ele o máximo, que ele lia com frequência, tarará. Okay. Não tô ligando uma coisa a outra, assim, né? Mas ele tem alguma coisa muito esquisita, forte, sexual na série. Tanto que eu entendo que sexo e poder meio que andam juntos em algumas esferas, assim. Mas as escolhas que ele tem de como o sexo acontece, ele pode até justificar que seja uma época histórica, mas é esquisito. Eu não sei se ele projeta ele mesmo nesses personagens homens, eu não sei o que é.
E até, já que a gente tá falando de Game of Thrones, eu vou voltar pro que eu realmente queria falar. Eu andei devagando, né? Sex and the City. Não, calma, isso tá na pauta, a gente vai falar. Não, mas se esse ponto de vista masculino, de que o sexo é mais violento e tal, ele não acaba colaborando com cultura de estupro? Claro, super. E reforça essa história. A gente precisa lembrar que estupro é uma relação de poder, né? Já dizia o Foucault no livro. Não é sexo, né? É violência. Na história da sexualidade. É subjugação. É. Né? É um momento em que eu posso, entre aspas, me provar superior de uma maneira bem figurativa, bem metafórica, sobre uma mulher específica ou um grupo de mulheres, até mesmo um grupo de homens. Né? E às vezes o próprio cara, ele não tá pensando nisso, né? Não. Que ele tá. Mas existe um sentimento torto com relação a mulher estar numa posição de vulnerabilidade. E mostrar pra ela que o corpo não é dela e que ela não faz o que ela quiser com esse corpo. Que a gente, e assim, as pessoas que não passaram por isso não conseguem ver, mas é desconfortável estar andando na rua sabendo que um cara fica muito ok te assoviando ou falando pra ti que tu é gostosa e tu vai dizer, é porque tu gosta. Cara, eu acho que é muito difícil. Não, né? Como é que aquele filme Não Sou um Homem Fácil, né? Ai, sim. Eu acho que é um clássico, todo mundo devia assistir. Tem porque na é Netflix, muito desconfortável. Gente. É um filme francês, né? É um filme francês, pra quem não conhece o plot, o personagem, né, o cara, ele acordou um dia num mundo em que os valores de o que é machismo, feminismo, não feminismo, né, mas os valores de gênero, né? Os valores de gênero são invertidos. Ou seja, tipo, os caras andam com um shortinho curto e levam buzinada na rua, aí no trabalho ele dá uma ideia e daí uma mulher vai dar a mesma ideia e ela é acreditada por isso. E, enfim, são várias coisas que passam batido no nosso mundo, de modo geral, mas que são muito reais. Exatamente. E eu acho que esse lance de cultura de estupro, que talvez seja até mais grave, é uma certa banalização, assim, tipo, porque deve ter ensinado muita gente de que, um não é um não. Um não é um, não, eu só tô me fazendo de difícil, que o não mas é um eu sim, quero. Né? Mas tem muito filme que ensina isso também, sim, né? Tem que a mulher é difícil. Eu tava lembrando justamente daquela cena de estupro do Game of Thrones, de quando o Jaime volta e a Cersei tá no velório do Joffrey e tal, e que na série virou um estupro. No livro não é. E na série ficou meio que assim, daí ela, tipo, não, e... Tudo bem. Exato, sabe? E é totalmente desagradável, e foi totalmente anticlimático com o arco do personagem, porque ele tinha passado por uma jornada em que ele evoluiu, ele, né, Quem se mostrou... era o Jaime. Sim, verdade. Que ele tinha evoluído, e daí ele volta e estupra. Mas ao mesmo tempo, não faz sentido, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eles queriam muito mostrar assim que o vínculo que eles têm é doente ao ponto que ela é meio que a kriptonita dele. Só que é um saco porque daí o cara tá amaldiçoado, basicamente, na série, né? Sim. Ele não tem oportunidade de ser uma versão melhor dele nunca. E a gente quer gostar dele. E na daí série eles fazem isso, assim, sabe? E daí eu também tava lembrando de filmes como Virgem de 40 Anos, né? Que eles colocam sob o véu da comédia, então, mas assim, o que os amigos dele falam pra ele sobre o que é sexo, sobre como se faz, e o filme dá até uma zoada nisso, né? Porque, na verdade, os amigos que se pagam super garanhões, na verdade, estão cheios de problema conjugal ali e não estão falando nada a respeito. Mas se tu parar pra pensar, perdão aos homens que assistem, mas isso não tá muito longe da realidade. Quantas vezes a gente vê um cara cantando de galo perante os outros amigos? Sim. Quantas vezes se escuta histórias deles, enfim, em qualquer roda. E umas coisas que eu não entendo, assim, aquela história do game over, sabe? Tipo assim, agora a gente vai ter que casar, né? Tipo, cara, ninguém tem que nada. Aí a resposta do cara é, mas é brincadeira. Tá, brincadeira uma vez é engraçado. Quando se torna meio que o teu stand-up costumeiro, já não é mais engraçado. Então, eu acho que tem essa coisa da masculinidade frágil que os caras têm dificuldade de admitir, né? Parece que dizer que o cara tá afim de estar com uma mulher, dizer que ele tá afim de ser uma parceria igualitária com a esposa dele, agora tá mudando. Mas ainda tem gente da nossa geração que não fala em voz alta que é parceiro igualitário da sua mulher. Sim. Parece que é feio que os outros meninos vão criticar, e daí eu volto no meme. A minha preocupação é com os meus amigos. A mulher tem uma outra posição na minha vida. Isso eu acho um problema. Isso também é aprendizado. É aprendizado quando tu vê na tua casa, como teu pai trata tua mãe. É aprendizado dos teus colegas contando vantagem o tempo inteiro e te contando aquelas mentiras. Quando tu tem 20 e poucos anos e tá na faculdade, eu cansei de ouvir menino dizendo que não podia namorar porque a mãe falou que agora é hora de aproveitar.
Ai, meu Deus. Né? Ah, se eu tenho 23 anos, tá muito cedo pra eu namorar. Né? Minha mãe falou que eu tenho uma vida pela frente. Meu pai falou que eu tenho muita coisa pra fazer até me sentar. Como se o casamento fosse uma bola de ferro, tipo assim, ou o namoro fosse uma bola de ferro, tipo... Que tu não aproveita. E aproveitar automaticamente é comer uma galera e beijar muito. O que... Quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Até nessa época já não é permitido ter sentimentos normais, humanos, por alguém e querer estar com a pessoa durante um tempo e talvez depois não dá certo. Ou parece que tem que trair aquela pessoa porque antes que tu me demite, eu me demito. Sim, sabe? Tipo, pra mostrar uma superioridade. E no sexo tem isso também. Tanto que, uma coisa que a gente também não fala. Sexo adolescente, tu pegar um Superbad da vida, American Pie, Eurotrip. O sexo dessa época é depressão total, porque os caras vão lá, meteção, coelho, assim, deu, acabou, e gostou, foi ótimo. Tu vê um filme com uma galera um pouco mais velha, tem uma construção, né? Isso é muito vida real. Isso é muito vida real. A galera mais jovem vai ser mais quantidade do que qualidade, e à medida que vai ficando mais velho, tendo outras experiências, tu vai tendo mais qualidade de tempo da relação. Isso eu acho que filmes de modo geral até mostram bem, assim. Eu só acho que de décadas... Por exemplo, cenas dos filmes dos anos 90, que a gente tava falando ali, Sharon Stone, de arrancar roupa, não sei o quê, era visto como selvagem. Hoje a gente já vê como... Opa, e geralmente isso acontece com personagens mais maduros, vamos dizer, maduros, sei lá, mais de 25 anos, né, na verdade. Geralmente em algum caso, alguma relação extraconjugal, tal, ninguém fala muito da vida sexual dos casados. Todo mundo acha que depois do casamento... E até acho, assim, tem uns filmes que estão saindo, até antigos, que agora tá passando na TV, assim, que todo casamento, muito tempo, existe um problema. Nunca aparece um filme de um casal que tá muito tempo junto que resolveu a equação impossível que é ter desejo num casamento longo, né? E eu acho que os filmes também perpetuam muito isso da ideia de, a gente depois tá muito tempo junto, sexo acaba. Ou tipo, é só papai e mamãe, é previsível, Gente, né? Se você aprendeu isso com os filmes, construa a sua própria história. E não é incomum a gente ver nos filmes quando o sexo fica morno. Até no Sex and the City, né? Sim. Que foi com a Miranda e com o Steve. Fica morno é a desculpa perfeita pra geralmente o cara trair. Buscar. E inclusive é uma desculpa que tu vê na vida real. E as nossas mães e avós ouviram ou falaram umas pras outras que se não tiver em casa, pro cara fora. Exato. Autorização do cara de ser esse cara. E o filme faz isso também. Exato, né? Reforça essa cultura. E quando a gente fala de filmes, que a gente tá falando do ponto de vista masculino, né? E filmes que tentam, daí, trazer o ponto de vista feminino. Uma série que foi, né? Que eu vou citar é Sex and the City, que tentou trazer do ponto de vista feminino, mas ainda de uma forma masculina. Porque tanto é que o primeiro episódio é tipo, mulheres que conseguem transar como homens. Que é transar como homens, né? Eu digo entre aspas, mas é o termo que eles usam. Significa, sem sentimentos e sem querer um relacionamento. Tipo... A gente precisa entrar no conceito primário de masculinidade. Masculinidade é tu passar de menino pra homem, exposto ao máximo de coisas macho e o mínimo de coisas femininas, delicadas, vulneráveis, né? Esse é o conceito, é a construção inicial, né? Aí quando a gente é um dos caras... É o único jeito da gente ter aval. A gente mulher, no caso, né? Tomar muita cerveja, querer ver jogo de futebol, ficar acordado até tarde, querer sentar numa roda de meninos. E por mais moderna que você seja, é o meu caso. Eu sempre sentei mais com rapazes. Comecei a reparar em vários momentos que eu não sabia que isso era inadequado pra meninas que estavam junto. E depois eu falei, pô, que droga, porque não é nenhuma sessão que tu pode voltar e querer explicar, porque meio que vai dizer o quê? Já foi? Tu já perdeu, né? Mas é interessante pensar que quando tu é um dos caras, é só em momentos que mulheres ficam ok com isso. Quando estamos todas solteiras, sentando com outros caras, tudo bem. Agora, se eu sentar com o teu marido e com outros caras, já não sei se é um problema. Fica a dica pro nosso episódio de sororidade. A gente vai fazer um episódio sobre sororidade ainda. Mas essa coisa que tu falou da Samantha, por exemplo, né? A Samantha eu achava legal que ela não era necessária... Ela tinha um certo equilíbrio até. Porque eu gostava do fato dela ser vaidosa, pavoazona, assim. Só que agora, pensando bem, também me veio psicopata americano na cabeça, né? Eu acho que
Até o fato da mulher ser vaidosona e ser CEO... Não, tu tem razão. Tu coloca valores masculinos na personagem pra dizer que ela é descoladona e que ela transa como homem. A gente tem que... Mas a gente... Então agora, acho que o meu ponto é, a gente tem que rever o que é valor masculino e feminino, né? Porque se o valor masculino é ser independente, autônomo e fazer escolhas, a gente ainda acha que o valor feminino é ser subjugada, dependente e obediente. Romântica, né? Enfim, que quer estabilidade, enfim. Outro filme que eu lembrei agora é o Ninfomaníaca. Enfim, gente, Lars von Trier tem muitos problemas. Por que eu encontrei esse filme classificado como terror? Eu encontrei ele classificado junto com Midsommar, assim, Eu acho que talvez... não colocaria como terror, mas é de filme meio independente, assim. Ah, tá, meio thriller, assim? Mais ou menos, assim, o thriller que acontece é, sei lá, ela perdeu o orgasmo dela e ela precisa... Eu não assisti, porque depois que eu vi Dogville eu fiquei tensa. O Lars von Trier, ele tem problemas, né? Ele tem minhocas na cabeça e tal, e Ninfomaníaca, por mais que seja uma personagem, né, que ele constrói toda a jornada dela, da relação dela com o sexo e tal, ainda me parece algo meio quebrado, e principalmente quando vai do primeiro pro segundo. O segundo eu não assisti, inclusive, eu só vi o primeiro. Que acaba o filme meio que ela perdeu o orgasmo dela, ela não consegue mais ter orgasmos. Assim. No primeiro, daí tem o segundo, no final, né? Exato, daí tem o segundo pra dizer o que acontece. E meio que isso tá ligado a um namoradinho que ela teve, um caso que ela teve com outro cara no passado e tal. Então, assim, até nisso, quando o diretor, né, quer botar a visão da mulher, ele tá meio, tipo, ai meu Deus, eu perdi meu orgasmo, e agora? Tipo, pra mulheres, claro, né? Quem não gosta. Mas eu não sei se a gente dá tanto valor. Ok, ela é uma personagem que é ninfomaníaca, que tem uma condição, então pra ela provavelmente tem outro valor, sabe? Mas eu acho que talvez, sei lá, pra um homem seria muito mais desesperador perder a capacidade de ter orgasmo do que pra mulher. Até porque a gente ainda tem muitas mulheres que acham que elas são simplesmente incapazes de sentir orgasmo. A gente parece que fica mais ok com o fato de não ter sentido ou nunca ter sentido. Eu acho que a gente atribui muitos valores, especialmente negativos e de cobrança em cima do orgasmo, né? Que os homens também, mas eu acho que por essa situação hierárquica, homens, mulheres, eu acho que a cobrança é diferente. Por isso que, assim, de modo geral, eu não acho que tem que ser uma coisa super militante, tipo, homem só pode fazer filme de homem, mulher só de mulher. Não. Mas tem algumas coisas... Mas tu tem que fazer uma consultoria muito bem feita. E algumas coisas só mulher vai saber. Tipo assim... Tem mulher que se tu perguntar hoje o que é um orgasmo, ela não sabe te dizer, tu pode dizer, então acho que tu nunca teve. Porque se tu não sabe dizer o que é, entendo que tu não vai saber, né? Mas mulher que já teve, ela vai metaforizar. Ela vai... é como quase dar um espirro. Como eu já vi várias coisas engraçadas, assim. Mas se tu tem o ímpeto de criar uma metáfora pra explicar, então tu já sentiu. Muitas de nós não... Agora, esse tipo de coisa, se um cara explicar, é porque ele ouviu alguém falar aquilo ali. Ele não vai conseguir produzir na cabeça dele uma explicação criativa, pessoal, daquela situação. Acho um pouco mais complicado. Juntando o fato que tu disse que o Lars von Trier não é a pessoa mais... Não, ele tem uma minhoca na cabeça. Eu não sei, assim, eu acho a Charlotte Gainsbourg uma atriz bem dedicada, assim. Talvez ela é muito método e ela deu conta de trabalhar com um cara que nem ele. Porque... Não, o filme não é ruim, sabe? Mas eu acho que... Porque quando eu vi Dogville, eu fiquei mal pela Nicole Kidman no filme inteiro. Tipo, mas o objetivo dele era esse. É muito entranhas, assim. Melancolia tu viu também? Eu vi uns pedaços, não dá. Não dá. Eu gosto da Melancolia, mas é o filme que vai me ganhando. Geralmente o filme do Lars von Trier... eu começo odiando o filme, até porque os filmes têm umas 3 horas de duração, então eu fico, o que eu tô vendo esse filme ainda? O que eu tô fazendo aqui? Que bosta de filme, blá, blá. E ele geralmente faz uns finais assim que eu penso, que filme massa. Vale a pena, então, sabe, o teu investimento. Eu não me arrependo de ter assistido Dogville, nem um pouco. Acho que... Mas uma vez é o suficiente. Mas tem uma cena ou outra da Nicole Kidman que eu nem vou citar, que tu deve saber qual é, que aquilo pra mim, assim, deu. Sim. Não era nem erótico, nem violento, era um outro negócio, era um negócio era esquisito. Era só triste, né? Só, tipo, só deprê. Tem aqui, e assim, e tem forma de demonstrar o deprê, né? Naquele filme Monsters Ball, que eu já comentei, da Halle Berry com o Bob Thornton. Ela também tá transando deprê. Mas é um outro deprê. Sabe? Não te ofende. Tu fica com um pouco de pena e tu entende, sabe? A forma de expressar aquilo é diferente. Eu não sei a necessidade gratuita de ser cru o tempo inteiro. Acho que o Lars von Trier tem muito isso, assim. Ele tem. E daí tu não sabe se ele quer te ofender ou se ele quer te mostrar alguma coisa. Sim, e ele tem já algumas declarações, né, bem felizes. Ele não é meio nazista, né? É meio antissemita, eu acho que ele é. Então, por isso que eu digo, ele não é uma pessoa bem certa. Ele é o quero causar por causar, às vezes, sabe? Sim. Então, também não concordo com isso. Tem um filme de sexo outro, tu lembra aquele Sodoma? Eu acho que é Sodoma e Gomorra, um filme assim. Mas já ouviu falar, né? É um filme do italiano
que eles prendiam pessoas no nazismo, gente sumia no nazismo e eles botavam nos campos e faziam experimentos sexuais com as pessoas. Ok. Não sei até onde isso é real, não é real, é só... Mas foi bizarro. Quando eu era adolescente, passava na HBO, foi um dos meus primeiros contatos com coisa pornô, e eu olhei aquilo e eu não ficava, tipo, interessada, mas ao mesmo tempo era meio fascinante pensar assim, cara, como é que isso foi gravado? Se as pessoas estavam ok com isso? Sim. Estando daquela maneira, se expondo daquela maneira. Por outro lado, é por isso mesmo que eu respeito a arte. Porque isso tem que ser... E daí tem já toda uma outra corrente de filmes alternativos, que tem até posts na internet de assim, filmes em que os atores transaram de verdade, que não era encenado. E daí entra o Ninfomaníaca, se não me engano, tá nesse quesito. E tem aquele filme Amor, que é do Gaspar Noé, que fez Clímax também. Que é... Cara, eu não vi inteiro, porque o roteiro, ele não me prendeu, assim, tipo... Pra mim, o filme tem que ter um bom roteiro, não interessa quão groundbreaking ele seja, com as cenas e coisas assim. Tu viu, uma das cenas de sexo que eu mais gosto é aquela cena da Reese Witherspoon com o Ryan Phillip no Segundas Intenções. Não tem nada demais, mas tu entende exatamente tudo que tá acontecendo. E eles deviam estar transando de verdade, porque eles eram um casal naquela época já eram quase casados, se eu não me engano. Ser. Ela tava grávida, eles eram casados já. Tipo, mas é uma cena... E assim, pra eles já terem aquele grau de intimidade, fazerem uma cena que parecia que era a primeira vez dos dois, sim, ficou muito legal. E eu achei aquele jeito de especialmente até pra público adolescente, assim. Achei um jeito legal de colocar. Porque se tu for parar pra pensar, o ato sexual em si, se não tem desejo, ele é bem esquisito. Então olha, tu pensa assim, tá... O tanto de troca de fluido que tem, se tu parar pra pensar sem desejo, é nojento. Sim. O nosso cérebro, ele tem mecanismos para isso. Pra diminuir o senso de nojo das coisas que a gente tá fazendo e ficar envolvido naquilo. Então, sexo por sexo, né? Por que o Xvideos ficou tão famoso e até derrubou a indústria pornô? Porque, primeiro, tu vai lá com um objetivo, e segundo, porque é real. Né? Tu não fica imaginando que vai ser. Tu entende, aquilo ali não é que encenado, porque o encenado... Mexe com a tua pira reality show, né? Do Big Brother, de olhar, de ver alguém do mundo real que nem tu fazendo coisas que tu faz. Não, e eu não sei se tu já assistiu Foursome. Eu lembro de... Meu, aquilo era muito bizarro. Ainda existe? Acho que não. Meu, aquilo é muito errado. Foursome era muito bizarro, assim, pra quem nunca viu, era um programa da passava Playboy na TV. Multishow. Mas era da Playboy TV. De madrugada, umas 3, 4 da manhã passava. E eram 4 desconhecidos que iam passar, sei lá, 24 horas numa casa e o que rolar, rolou, sabe? E daí, assim, os 4 desconhecidos, que é pra ser essa pegada reality, provavelmente era tudo já meio que ator pornô, já da indústria, porque era uma galera que não tinha problema. Uma galera... depois foi ficando não, bonita, tá? Eu digo... questionável. Mas assim, era tudo umas gurias que, por elas... chegava, já tirava a parte de cima do biquíni e tal. Era uma galera muito descoladona, assim, sabe? Pra ser real. E geralmente... Depois de um ponto, aquilo fica até meio roteirizado, né? Porque sempre vai... Eu gosto que tu escolhe descoladona pra pessoas que já foram lá sabendo que iam transar, né? Sim, não, exato. Só que ainda assim, mesmo que tu saiba, né? A galera é muito despudorada pra, tá cheio de câmera e eu também com isso, E tinha umas coisas bem engraçadas, tipo assim, a guria mal chegou pra ficar à vontade, ela tira o biquíni. Exato. Uns negócios assim. Exato. Tipo, então, bem nada a gente, ver. até o que é reality nisso não é tão reality assim, tá? Eu acho que teve uma fase ali que eu acho que é mais ou menos nessa época que foi gravado, 2006, que tava o boom dos reality shows e tinha muito derivado de reality. E a TV tava passando por uma fase meio liberal, assim, se tu pegar, né? Foi ali o boom de grandes realities que ainda são famosos. Tinha aquele Temptation Island. Temptation Island, tinha o Jersey Shore, que não tinha necessariamente nudez, mas assim, era muito sexual, assim, era muito ficar com todo mundo e beijar e lá. O Big Brother, de certa forma, né? O Big Brother já foi mais, já teve mais sexo do que tem hoje, acho. Pode né? ser. Mas parece um apelo diferente pra sexo naquele momento ali. O edredom, né? Toda a mítica que foi construída ao redor exato. disso. A gente tem, acho que todo mundo tem, pode não admitir assim, mas em algum grau todo mundo tem essa curiosidade de ver a cena de sexo, de ver o que não acontece, é roteirizado. O que não é roteirizado, exatamente. E até agora, a gente não pode falar de filmes, enfim, eróticos, né? Não necessariamente pornô, mas que buscam o ponto de vista feminino. Sem falar de 50 tons de cinza. Ai, socorro. Qual que é o problema de 50 tons de cinza, Carol? Todos! Primeiro que explica BDSM tudo errado. Sim. Não é pra ser assim. Segundo que tem uma virgem que na primeira relação dela, ela já vai fazer BDSM e é papapá e ela gozou, né? Não tem preliminares, Eu não vou mentir, eu tentei ver o filme por 15 minutos.
Eu vi no cinema, então eu vi inteiro, né? Não consegui. Primeiro que o cara não é carismático, o Jeffrey Dorman lá, ele não é necessariamente um cara que tu pensa, nossa, não vejo a hora. Ele é um daqueles casos clássicos de que o cara tem muito dinheiro, dele se torna lindo. Ele não é feio, mas ele tem cara de psicopata. Ele tem cara do menino do You, assim, meio, sabe, obcecado, assim, estranho. Sim. Segundo que, cara, a gente tem que parar de renovar esse conto clichê da menina inocente, virginal. E do cara que nem lobo aquele mal, filme, né? aquele filme 365, né? 365 dias, uma coisa assim. Aquele que é meio síndrome de Estocolmo. E que romantizado. Romantizado. Que no final, o que rola entre os dois ali é um relacionamento psicologicamente abusivo romantizado. No 365 no 50 tons. Porque vamos tirando a parte ali do sexo, que, enfim, não tô dizendo. Né? Também tem isso, eles não têm nada a ver. Não tô dizendo, né, fazendo uma análise bem por cima, mas ele tem todo o traço ali que a gente chama de cluster B, onde ficam os transtornos de personalidade esquisitos, assim, o borderline, o histriônico, o antissocial, o narcisista. Ele tem essa coisa, ele é frio, ele é morno, ele tem rompantes de raiva, né, ele se banca com o dinheiro, ele precisa do dinheiro para ser alguém o tempo inteiro, pelo que eu entendi do livro. Ele faz muitos jogos de manipulação com a Anastácia, tipo, tratamento de silêncio, daí ele some, daí ele volta, daí ele é vago, ele não conta onde ele tá, o que ele faz. Cara, isso é a receita do relacionamento abusivo. É deixar a pessoa psicologicamente presa a você. Ela não tá contigo porque ela quer, ela tá contigo porque gerou um fascínio. Pelo dinheiro, né? Sim, e gerou um fascínio que quanto mais ele some, mais ela quer, e ele vai. E aí, também, não é incomum, não é o caso do BDSM, mas não é incomum que pessoas que têm esses traços tenham uma vida sexual um pouco mais vulgar, assim, sabe, agressiva, assim, sexo selvagem. É muito difícil para essas pessoas o tal do sexo baunilha. Mas não é por causa do BDSM, não é isso. É uma vaidade, né? É uma coisa da pessoa. O BDSM é uma outra coisa, que é um grupo de pessoas que curte isso aí, que se encontra, são consensuais, todo mundo tá de acordo. Existe uma palavra de segurança se você fizer algo que eu não quero que você faça. No filme também aparece, mas é meio esquisito. Sim. As práticas são construídas, não é assim, chegou lá, eu vou te botar num quarto e ver como é que é. Não, sabe? Ele só faz tudo isso com ela porque ele sabe que ela tá na mão dele. Ele só coloca ela em situações de medo, desconforto, porque ela sabe que ele sabe que ela não vai embora. Não é nem sexual no final das contas, é só uma questão de abuso mesmo, né? De poder sobre... E tem uma coisa interessante na construção do personagem dele, que mostra que ele era uma criança esquisita, mostra que ele precisava se provar. E o narcisista, o núcleo do narcisista é uma criança insegura, com medo, que precisa se provar. Então, assim, ele não é um cara incrível, ele é um cara que não sabe tratar bem as pessoas e teve uma guria que tolerou. Sim. É isso que aconteceu. É mais ou menos isso, né? E até pra gente falar agora um pouco da diferença de 50 tons filme e 50 tons livro. Eu não li o livro, não sei se tu leu. Eu li os pedaços do livro. Mas assim... mas eu acho que o que pega ali, porque que o filme... Claro, né? O filme sempre vai perder alguma coisa na adaptação e tal, mas eu acho que o estímulo pra mulher é diferente da leitura pro vídeo. Eu acho que vídeo funciona muito mais pra homem, que é mais visual, e mulher gosta de contexto. Não sei, eu entendo dessa forma. Mas é que eu acho que daí a gente tem coisas diferentes, Lu. Geralmente o pornô não tem contexto. Então por isso que funciona melhor pra homem, né? Tem essa construção. Tem também o fato de que a nossa construção de gênero feminino a gente tinha que fazer escondido. Verdade. Então, é bem mais fácil tu ler um livro, né? Eu não tô dizendo que é isso, mas talvez a nossa preferência por livro é uma coisa que se controla mais. É discreta, você fica com você, não tá... Existe, parece que é natural pro homem essa coisa do visual, ver um pornô aqui na casa dele, e pra mulher é natural ter um livrinho ali. Júlia, lembra Júlia, Sabrina? Sim. Na capa tu via um cara musculoso, cabelo comprido. Os livros da Norma Bing, né? Isso, exato, da Norma Bing, exatamente. Mas assim, tu entendia que tinha um romance, mas mal sabiam os homens que era sexo do começo ao fim, com contexto, com o príncipe, com o cara que trabalhava no celeiro e o marido dela era distante, então ela passava mais tempo no celeiro que em casa. Eu lembro que o 50 tons foi uma febre tão grande, né, entre as mulheres, que até quem não tinha o hábito de ler estava lendo o livro. Então, isso diz muito sobre a nossa relação com o sexo, porque nessa época eu lembro dos meus pacientes vir com tagzinhas coladas no livro para falar de passagens do livro, e que melhorou a vida sexual deles, e que os casais às vezes liam juntos, tipo... Pra tu ver como falta material de qualidade, ou até mesmo as pessoas saberem onde procurar e se informar sobre sexo. Por isso que ficou famoso. Não é porque é bom. O livro não é bom. Não é. Mas a história é uma história... fanfic de Crepúsculo, como é que vai ser bom? Mas daí por que ficou tão popular entre mulheres casadas?
Ah, sim, né? Né? Porque daí falava de sexo, Era falava de uma novidade. forma aceitável de falar sobre sexo, de ler sobre sexo. Talvez elas nem falassem, mas eu acho que era uma alternativa pra continuar sentindo prazer numa relação que talvez não tivesse Pode mais, ser. né? E até acredito que muitos desses casos, assim, que o livro ajudou na relação, ajudou por um tempo, né? Tipo, Por um se tempo. o casal continuou com aqueles problemas de comunicação, Por um tempo. né? Uhum. E quando a gente fala eu comentei ali que nos 50 tons tem, né? Ela perde a virgindade e já tem um orgasmo e tal, né? O que a gente pode tirar de consequências para os adolescentes ou para os virgens por causa dessas noções incompletas, Tem duas erradas? coisas que tu falou que eu acho que são importantes, né? A primeira é essa supervalorização da virgindade. No nosso tempo, vou falar de mim do colégio, assim, eu lembro de uma colega que ficava incomodada por não ter perdido a virgindade. Por, Por não ter perdido. Ela precisava perder e ela até saiu com o ex-namorado de uma outra Ai, meu amiga Deus. porque ela precisava perder. Ai. E eu lembro que eu e outras pessoas do meu grupo, a gente não tinha isso, mas a gente meio que sonhava com, não, quando for vai ser tão legal, não sei o que, lá. Pra algumas foi, pra algumas não foi. Pra outras perdeu o sentido, elas só queriam transar mesmo. Outras tinham uma urgência. E as outras estavam ok esperando aquele cara que ele ia ficar pra sempre, porque a virgindade é um símbolo, lá. Tudo isso é construção Sim. histórica, isso não tem uma boa razão pra isso. Cada um vai ter os seus valores. Tanto que tem mulheres que nem rompem ímã nem nada. Não tem, né? Cada uma tem uma coisa diferente. Então, essa questão da virgindade eu acho complicada, porque até citando Sex Education de novo, tem uma personagem que ela quer muito perder a virgindade. E ela transforma isso numa coisa tipo assim, eu quero muito viajar pra Europa. É isso, é um objetivo. É quase American Pie, né? Não tem graça. Não tem uma... Ela transforma numa coisa muito simples, que ela tem que resolver. Alguns ligam, alguns não ligam, alguns é natural já ter perdido, outros se questionam por que não perderam. Eu acho que ainda é um tabu adolescente. Se a gente voltar na Toda Teen, Capricho, Atrevida, era um discurso que de vez em quando vinha e que meio que pendia pro faça com quem você ama ou faça quando você quiser fazer, que eu acho que é o segundo conselho, é o melhor de todos. Essa história de ai, é óbvio que é legal se tu tiver sexo com alguém que tu tem intimidade, vínculo e tal, mas às vezes pode acontecer de outros jeitos, né? Pode ser que alguém que, agora bateu à vontade e a gente tá curtindo, a gente tá bem, a gente se respeita, por que não fazer, né? A gente também vê um retrocesso das famílias atualmente com sexo. Se tu falar demais sobre isso, eles vão querer te atacar, vão querer te... Não sei se tu viu essa semana uma mãe que ia processar a mãe de outra criança porque a criança mordeu a outra. Meu Deus. E a gente chegou nesse grau de infantilização, sabe? Criança faz isso. Então você tem que resolver, você é um adulto. Não tem que ir pro judiciário ofender uma outra pessoa. Então, é isso que tá acontecendo com sexualidade, né? E outra coisa, outro conceito que a gente acabou nem falando agora, mas que cria, eu acho que uma idealização de sexo. Todo mundo é lindo, magro e atlético, que pode fazer todas as posições de todos os... né, de do todo o Kama Sutra. Sutra e... né, cria essa ideia, assim, é muito difícil tu ver filme com pessoas mais velhas ou mais gordas transando. De novo, eu acho que isso tem a ver com pornô, porque se tu pegar os filmes pornôs até da década de 90, o que era? Era o entregador de pizza musculoso. Era o encanador musculoso, era todo mundo. E até, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, o lance lá de Friends, que o Ross traiu a Rachel com a guria da copiadora, né, da máquina de Xerox. Também era algo recorrente de filme pornô, assim. A história, né? Mas quantas vezes no Friends eles abordaram plots de pornô? Lembra aquela vez que eles tinham pornô de graça? Que eles ficaram uma semana sem desligar a TV? E até o Chandler ficava, cara, não aguento mais filme pornô, mas ao mesmo tempo não queria desligar. Isso é muito prova de masculinidade frágil. Mas a gente não falava disso, né? O pornô, eu acho que tem... Essa característica vem dos filmes. Dos filmes e desses livros, Sabrina, Júlia, porque os homens não sabiam. O segredo pra vocês. Nunca se usava a palavra pênis, nem vagina, mas era... porque o castiçal do amor penetrou a tulipa, lá. Sempre com esses eufemismos, assim, nunca falava as coisas. Mas também, era um cara musculoso, era um cara de pele macia, era um cara... Sempre criando aquele estereótipo contrário do meu marido, que é barrigudo, careca, trabalhador, que é peludo, que não sei o quê. Então, a gente foi construindo... Dos dois lados, né? Essa ideia de que o sexo é melhor com estas pessoas. Por isso que eu acho que também as pessoas gostam do Xvideos. Porque lá tu vai encontrar todo tipo de gente. Eu tava até lembrando agora
do Euphoria. Tu já viu a Não, série? vou começar, tá na Que minha tem lista. uma personagem que ela é Gorda? gorda e ela faz, sabe aqueles vídeos que o pessoal faz de streaming, transmissão ao vivo, Sei, e sei. aí daí a galera vai pagando, assim, paga tanto pra tirar, né, Tipo enfim. OnlyFans, assim. É, um negócio assim, e ela é uma personagem, e até é ali que ela meio que melhora a autoestima dela, de Mas certa dá uma forma. olhada então no Hot Girls Wanted, na Uhum. série no Netflix. Cada episódio aborda, tipo assim, conhecer gente por aplicativo. Ah, sim. Legal. Namorar à distância. Uhum. Cam Girls, das meninas que ganham uma grana Isso, com Cam camming, Girl, né? exato. Que tem cara que paga, meu, e o cara, e o que eu acho bizarro é que bizarro não, é bastante humano, mas tipo Her, ele cria um relacionamento genuíno com a guria, e a guria por pena dá mais Sim. tempo de câmera, faz uma coisa Uhum. diferente pra ele. É. É confuso, porque também alimenta o estereótipo de, como eu nunca vou conseguir ninguém no mundo real, eu vou ficar aqui, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente tá passando por uma revolução sexual bem esquisita com tecnologia. Eu acho que o robô sexual vai ganhar espaço. Nossa. Vai ser a nova boneca inflável, porque o robô ele vai interagir contigo, mas como tu quer. Ah, gente, se a gente parar pra pensar, vibrador também não deixa de ser meio que um robôzinho. Sim, agora aquele polvinho que todo mundo fala, né? O tal do sugador de clitóris, virou a moda. Alguns pacientes me falaram que já pediram e querem experimentar, lá. Mas enfim, eu acho que a questão do robô é complicada. Tu já viu aquele Sexo pelo Mundo, que é um documentário de 6 partes com uma apresentadora da CNN? O primeiro episódio ela vai... Sexo e amor ao redor do mundo. Ela vai no Japão. No Japão existem bordéis que mulheres vão pra encontrar homens. Só que não tem sexo. É onde o cara faz carinho, te serve, senta do teu lado, mostra interesse em ti, pega na tua mão. Tipo, isso também é sexo, de certa forma. Isso também atiça coisas em ti. Pra ver como tem muitas coisas que estão acontecendo no caminho inverso. As pessoas estão ficando mais atrofiadas pessoalmente. Elas têm dificuldade de conversar, de chegar junto, de trocar ideia, de convidar pra sair, de terminar. Então eu termino por WhatsApp, termino por e-mail. Tem dificuldade com a sua sexualidade. Se na primeira vez não foi bom, e geralmente não é a primeira vez, não só a primeira, mas a primeira vez com alguém, às vezes pode ser um pouco esquisito, truncado, porque é novidade. Ali eu já te avalio, ali tu não é bom mais pra mim. Se tu não faz certas coisas, tu não é bom pra mim. Começou a aparecer homem que põe no Tinder o que ele espera da vagina de uma guria. Nossa. Tipo, cor, tamanho. Gente, que isso? Tem aquela expressão, né? Homem que se esforça pra gostar de mulher, né? Tipo... Exato, tipo isso. Um certo cheiro tem que ter, não sei o que. Ai, meu Deus. As pessoas elas estão perdendo a noção do que sabe, do que importa. E até na parte ali dos adolescentes, eu li uma matéria, na BBC, acho que foi, sobre os adolescentes falando que como foi frustrante a primeira vez deles por causa de assistir pornô, que eles achavam que era uma coisa, assim, que ninguém falou que ia ser tão nojento, ninguém falou que ia ter o cheiro, os sons, né, tipo, acontece, gente, não é lindo, não é encenado. Tu não vai acordar com maquiagem ou cabelo feito, né? Como acontece nos filmes. Maquiagem, cabelo feito, o lençol em cima dos peitos. Certinho, ninguém sai suado, ninguém sai molhado, não tem nenhum acidente. Ninguém faz higiene depois, né? Tipo, transou, cada um virou pro camisinha, lado. Cadê a camisinha? Quantas vezes exatamente, tu vê o ponto que alguém com preservativo? É muito raro. O quanto que essa representação em filmes, em séries, até no próprio pornô, acabam deseducando e desinformando, não de, sei lá, talvez, ok, tem o lance da mentira, mas de deixar de colocar pontos importantes, como a camisinha, por exemplo. Tem uma coisa que a gente não fala e que tá sempre permeando toda a nossa relação com o sexo, especialmente quando a gente é novo, que é a vergonha. E a vergonha é um preceito cristão muito forte. A vergonha é o que, infelizmente, eu descobri ontem isso. Tinha um cara chamado Juliano de qualquer coisa, que era um italiano, que era um filósofo dentro da igreja, e tinha o Santo Agostinho. O Santo Agostinho era um cara que gostava de uma mulher e teve que deixar de gostar dela pra entrar pro clero. Só que ele continuava gostando dela, então ele tinha muitas ereções. E daí ele começou a escrever contra a ereção. E ele dizia que o pênis era a vara do diabo, porque ele não conseguia controlar. E aí ele começou com essa coisa de castidade, de o sexo ser poluído, de não sei o quê. E a igreja ficou com ele, eu acho que é o Papa Cirício, uma coisa assim, escolheu os textos dele, ao invés do Juliano de qualquer coisa, que era um cara que defendia o sexo, que defendia a naturalidade. Valeu, hein, Santo Agostinho. Esse Juliano falava que Deus construiu o corpo e o prazer exatamente como eles são, senão não haveria, a gente não tem que se sentir punido. Quando eu li aquilo, foi me dando só uma raiva, assim. Porque daí me lembrou, o Sex Education tem uma cena que é muito legal. Quando a Gillian Anderson, que faz a sexóloga principal ali da série, a mãe do Otis, que é o personagem principal,
ela é chamada na escola do Oates pra falar de sexualidade. E a primeira coisa, o que eles fazem? Riem. Essa nossa coisa da vergonha do próprio corpo faz com que a gente ria das coisas. E as nossas escolhas também são baseadas em cima de vergonha. Então, quando a gente vê um American Pie da vida, por que tudo é esquisito? Vergonha. Se eu não me engano, tem uma cena no American Pie que ele se atrapalha com a camisinha, não sei se a camisinha vai na cara dele, uma coisa assim. Toda vez que tem sexo com camisinha, se tu reparar, não aparece alguém... ou eles perguntam, tem proteção? Tem, pera, já vou. Aí não aparece o que o cara tá fazendo, aí de repente ele usou, provavelmente, a gente não sabe. Ou é constrangedor parar pra botar a camisinha, ou procurar a camisinha. Nunca é uma coisa natural. Exato. Até eu lembro, tinha uma novela, não lembro qual que era, talvez seja até Laços de Família, que tinha Capitu? Laços de Família? Então, eu acho que foi essa novela, que tinha uma cena de sexo, né, na novela, que, eu não lembro se era ele ou se era ela, que abria a embalagem da camisinha com os dentes. Gente, isso é uma deseducação, um retrocesso, um negócio assim que... Era bem a época que a gente tava tendo, né, educação sexual, coisa assim, que daí falava, né, não pode, abre a camisinha só puxando, não usa tesoura, não usa nada, né. E daí, na novela das 8, que passa pra milhões de brasileiros, porque isso é selvagem, isso é sexo bom, eles tentaram fazer um sexo responsável selvagem, arrancando irresponsável, exato. Mas, por outro lado, até no próprio Sex Education, uma coisa que me chama atenção, as pessoas voltaram a achar que camisinha é só pra evitar gravidez. Sim. As pessoas esqueceram que tem milhões de DSTs que vão se aprimorando com o tempo, e que daí elas podem evitar. Que pílula resolve tudo, que a pílula resolve tudo. Tanto é que você vê muitos caras perguntando, tá tomando pílula? E paramos por aí. Ninguém fala de camisinha, ninguém fala de nenhum outro cuidado. Até eu vi um documentário que tem na Amazon, que é Pornocracy, que fala sobre a indústria pornô, como ficou inviável depois dos streamings, né, dos tubes que eles falam, enfim, Xvideos, Pornhub, essas coisas assim, e como que ia ter uma lei, acho que teve, né, que obriga os atores a usarem camisinha nos filmes pornô. E eles fizeram campanhas contra essa lei, porque ia acabar com a indústria. Ninguém ia querer ver filme de sexo com camisinha. Mas sabe por quê? Porque não é um When Porn Ends. Eu acho que ainda no Hot Girls Wanted, o cara que goza e aparece ganha mais. Então, pra piorar, não é só o fato da proteção. A proteção é chato. O legal é assumir risco, entende? E o cara perde um ponto do plot. E o cara que ejacula no filme pornô, e aí dependendo e tem que ser aparente, tem que ser, é o cara que ganha mais. Se ele não ejacula, ele ganha menos. Então tem um monte de coisas esquisitas. E enfim, isso chegou num ponto que deu um desses caras lá da indústria pornô, que tem esses sites, na verdade, tinha os sites, ele abriu um laboratório de análises clínicas para falsificar testes de doenças venéreas para os atores. Para eles poderem continuar trabalhando sem camisinha, porque, tá limpo. E daí isso deu um surto absurdo de sífilis em vários países, né, na indústria. Enfim, né, a questão da desinformação que chega com isso, E não né? só isso, né, eu acho que também, de novo, a questão bastante machista, assim, porque se tu parar pra pensar, é um desrespeito com os atores, é um descuido que eles não vão se responsabilizar se passa alguma coisa, porque eu duvido, assim, o ideal seria que eu fizesse exame cada 3, 6 meses de tudo que é possível. Será que faz? Exato, né? Ou será que fez, daí não deu, daí pegou, aí transou, aí passou? É complicado. E esse documentário, ele fala de outros pontos nefastos dessa indústria, assim, de como de uns tempos pra cá Imagina, é tipo um YouTube que todo mundo pode upar qualquer coisa, tem filme, tem coisa caseira e tal, e de como isso acabou degradando o mercado de forma que parece que o sexo tem cada vez menos filtro, tem coisas cada vez mais absurdas e até anormais, eu digo, um negócio que não precisa, tipo, eles falam de, sei lá, penetração tripla, umas coisas assim, que, cara, não precisa, daí o que acontece? Um monte de gente se drogando, né, os atores e tal, mulheres que tomam remédios que geralmente usam para relaxar durante o parto, para poder fazer as cenas, tal, umas coisas absurdas, assim, que... É que, assim, aí a gente e daí entra a pessoa no que outro assiste assunto, né? isso vai achar que sexo é isso mesmo? É que a gente entra no outro assunto aí, que são os fetiches, né? Sim. E aí o filme... Por que o pornô se popularizou bastante? Porque ele explora aquilo que a gente não pode falar em voz alta. Então vai aparecer... Não sei se você ouviu falar daquela prática que eu acho horrorosa, que é o Rosebud. Que sai um pouquinho do intestino no sexo anal. Que horror. Exatamente. Exato, falar que horror. Tem gente que tem uma excitação mega master com isso.
O filme pornô, ele possibilita um caminho que é bastante humano, mas que foi ficando deturpado por causa dessa privação, dessa vergonha, do não sei o quê. Que é esse submundo aí de umas coisas. Se tu pegar uns Reddits, se for se aprofundando e depois passar por um 4chan e depois não sei o que, esses canais esquisitos da internet, deep web, né? tu vai ver que as pessoas têm umas preferências que tu nunca diria. Mas isso é o humano, né? E a internet só encontrando o A seu internet público. só deu espaço pra isso, o que já tinha, né? Mas então, Carol, já chegando pro nosso final do episódio, algumas dicas de, enfim, séries ou filmes que tu acha que tem uma abordagem legal a sexo? Tem 2 séries que eu recomendo. Tem a Sex Education, que eu adorei, tá no Netflix. E tem uma chamada Masters of Sex, que tava no Showtime. Eu acho agora só baixando em algum lugar. Mas é sensacional. Conta a história de 2 pesquisadores que foram responsáveis pelo que a gente entende de sexualidade hoje. A Virginia Johnson e o William Masters. Que eles estudam por meio de pesquisas científicas como é que o orgasmo funciona, como é que a ereção... É muito legal, é bem interessante. Acho que essas são as 2 séries bacanas, assim, pra entender um pouco mais. E eu acho bem interessante o filme do Kinsey também, né? O Kinsey, vamos falar de sexo. Inclusive, ele é muito PG-13, assim, ele poderia ser bem piorado, mas ele é um bom filme, mas tá? eu acho que ele é engraçado, não, ele é curioso justamente pela história, né? Do estudo do sexo, como que começou. Eu acho bem legal. Você tem que estar um pouquinho de cabeça aberta, né? E eu acho que um outro filme também legal é aquele do professor Masterson e suas Mulheres Maravilha. Sim. Que conta a história de como foi criada a Mulher Maravilha. Tem esse filme, é professor, eu não lembro se é Masterson ou Marston, acho que é. E suas Mulheres Maravilha. Vale muito a pena esse filme também. Essas são indicações. Carol, suas redes pra galera que quer saber mais sobre sexo de forma científica. Sim, muito científico. É @Caroline Bruning no Instagram, lá você acha o link pro meu canal no YouTube e de vez em quando rola live lá, só aparecer e interagir com a gente. Só pra esclarecer, né? A Carol, ela faz lives, coisas assim, como psicóloga. Exatamente. Não live pago pra ver outras coisas. Ops. Exato. Mas não fica um nicho pro futuro, não precisa pensar naquela. E, enfim, galera que gosta mais da parte de filmes, tem o Zinema no zinema.com.br ou no Instagram, @zinema.blog. Segue a gente também no Instagram, no @podcastsatf, porque a gente não pode usar a palavra sex, apesar da gente ter falado só disso hoje. É isso aí. Até a semana que vem, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau.